Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de construção de modelo preditivo para definir aí a qualidade do vinho. E hoje no oitavo encontro a gente vai ver o algoritmo Decision Tree, que é a árvore de decisão. Ao longo dos nossos encontros a gente já viu o Random Forest, que é um algoritmo que compõe vários Decision Trees e torna aí uma resposta final da concatenação, seja da escolha ou da média dos resultados de vários desses algoritmos que a gente vai ver hoje, ele em específico, o Decision Tree, árvore de decisão. Esse algoritmo também é conhecido como CART, Classification Regression Trees, e que consiste em gerar árvores de possibilidades, como se fossem IFs, como se fossem aquelas árvores genealógicas que a gente vai criando vai se ramificando e vão criando nós. A gente já vai ver em seguida uma representação desse algoritmo, uma representação visual, onde a classificação de submissões traça um caminho até chegar a uma conclusão, que é o nó folha, o último item da árvore, lá embaixo, né, de cima para baixo a ordem. Ou seja, o atributo de resposta, o atributo classe previsto, da previsão em si gerada. Em alguns casos, o próprio algoritmo dispensa alguns atributos previsores, considerando-os não pertinentes para previsão, porque isso a gente já vai ver. Por exemplo, é fácil entender o algoritmo. Essa é uma das vantagens, inclusive, do Decision Trees. Mas como os atributos previsores, que são os nós, são escolhidos, tá? Como esses nós são escolhidos, qual que vem primeiro, qual que vem depois, qual que vem por último. Então é feita aí, o algoritmo elenca, tá? É feita uma escolha que não é aleatória desses nós, desses atributos previsores das características dos registros que a gente insere aí na base de dados para que a gente busque uma resposta no final, para tanto para o treino quanto para testes do modelo preditivo. Nesse caso, serão elencados ordenadamente, então, atributos com maior importância, que a gente chama de ganho, a gente já vai ver em seguida, até os de menor importância, ou seja, começa lá em cima com os de maior importância e a importância vai diminuindo conforme o decorrer do algoritmo, que é de cima para baixo. O algoritmo vai descendo até chegar no final, que é o de menor importância, que é a especificidade, o detalhe final para chegar na resposta. Sendo esse ordenamento a conclusão gerada através dos treinamentos do algoritmo, os cálculos feitos, que são a entropia e o ganho, o gain, tá? Que é o ganho da informação. Ou seja, através desses dois cálculos, a gente vai definir quais são os atributos de maior importância até os atributos de menor importância. A gente pode fazer isso manualmente através de fórmulas, eu não as trouxe aqui, porque quando a gente usa, especialmente aqui ao longo do encontro prático, tanto em Python quanto em R, a gente simplesmente aí chama a função do Decision Trees, e esses cálculos eles são feitos automaticamente, já estão previamente prontos com suas devidas fórmulas. O algoritmo calcula aí os dados previsores desses nossos registros da base de dados e vai elencar aí qual é o mais importante até o menos importante. Para a gente evitar overfitting, ou seja, aquele vício do modelo de simplesmente botar uma resposta e não as outras, a gente usa técnicas como poda e Ansible métodos, como Random Forest, são aplicadas. Porque o Decision Trees, simplesmente o algoritmo como hoje a gente vai fazer, ele é um algoritmo tanto quanto antigo. Então, grandes empresas como inclusive a Microsoft, criaram aí o Random Forest, que é uma implementação, uma evolução, na verdade, do Decision Trees, que aí a gente usa vários Decision Trees para sair numa conclusão um pouco melhor e que desempenhe mais, que seja mais evoluída. Para esse algoritmo não ficar para trás, o simplesmente Decision Trees, a gente tem técnicas como a poda, que é simplesmente você ir lá e cortar alguns atributos que não considera tão importante, mesmo eles sendo elencados, para a gente tentar aí evitar overfitting. A representação é essa. Então, é uma árvore genealógica, tá? Um organograma de cima a baixo, onde que a gente tem aí os retângulos são os atributos previsores, os branches são as escolhas, as respostas desses, os valores desses atributos previsores, tecnicamente falando. Que aí são as alternativas, tá? Por exemplo, aqui, de acordo com a fórmula de gain e entropia, a gente conseguiu definir que a renda é o atributo mais pertinente
modelo que é do risco de crédito. Isso aqui é um exemplo prático. Quando a resposta da renda, o valor do atributo renda desse determinado registro que está em evidência, do qual a gente quer saber se a pessoa vai ou não ter risco para a liberação do crédito, quando a renda da pessoa for menor do que 15 mil, aqui à esquerda, o risco dele não pagar, dessa pessoa a se tornar devedora, é alto. Então a gente já chegou num atributo classe ali. Simplesmente por que isso? Por causa do histórico da nossa base de dados. 90% das pessoas que têm renda abaixo dos 15 mil, nesse caso, não pagaram. Então, o risco de crédito ele automaticamente se torna alto, a previsão, o atributo classe no fim. Atributos classe aqui estão em quadradinho, tá? Os atributos previsores estão em círculos fechados, preenchidos, e as respostas, aliás, os valores dos atributos previsores estão abaixo dos mesmos através desses ramos, dos branches, que são alternativas. Então, a gente tem aí um meio termo, que daí ele faz uma análise maior, e quando a renda é maior do que 35 mil, aí a gente vê um outro atributo previsor que não é tão importante quanto renda, mas tão importante quanto, tá? Que aí é o história de crédito. Se essa pessoa tiver um histórico de crédito considerado um valor boa, o risco de crédito de ele não pagar, dessa pessoa se tornar devedora, é baixo. Se for desconhecida, de acordo com o histórico do nosso dataset, também é baixo. Tá? Agora, se estiver ali como ruim o valor do história-crédito desse determinado registro, quer dizer que a resposta do algoritmo vai ter que ser assim, ó, é moderado. Pode ser que essa pessoa se torne devedora ou não, ela quite o financiamento. Os últimos atributos, que são as respostas, a gente chama de leaf, folha, porque quando a gente fala de uma árvore, a folha é o último elemento. Depois da folha não vem nada. Então, o último elemento é folha. Nesse caso aqui é o outcome, a resposta, o atributo classe, a resposta da previsão desse nosso registro imputado, desse nosso registro como entrada na base de dados aí para o nosso modelo calcular através aí do Decision Trees e trazer como resposta o atributo folha, o atributo classe, a resposta da predição. As etapas são essas, tá? A gente insere o registro com seus determinados atributos previsores, valores desses atributos, para a gente procurar definir aí uma resposta, um atributo classe no fim. Esses atributos eles são jogados nas fórmulas de entropia e ganho, do qual a gente vai organizar aí os atributos previsores, a gente vai fazer esse cálculo, definir os níveis, a organização da árvore e vai jogar os valores, tá? Atributos com baixo ganho, tá? Com valores baixos de ganho, muito baixo, quanto maior o valor de ganho, mais pertinente será o atributo. Então, tem atributos com valores de ganho tão baixo que eles nem são colocados em evidência na árvore. Então, nem são elencados. O algoritmo faz essa elencação. O ganho a gente chama de G, tá? Se você vê aí o G igual a tanto, quer dizer que é o ganho. Quanto maior o ganho, mais importante é o atributo. Quanto menor o ganho, menos importante é o atributo previsor. Muitas vezes o ganho é tão baixo que ele nem é colocado na árvore para calcular, para ser usado em cálculos, tá? Pode ser que ele seja excluído. Depois disso, a gente simplesmente coloca o registro ali, percorre a árvore de acordo com as estatísticas. Estatística seria o quê? Os valores desses atributos previsores, e de acordo com essas alternativas, ele vai percorrendo o caminho até chegar no atributo leaf, folha, que aí é o outcome, o atributo classe, a resposta da previsão, que o algoritmo vai dizer para nós, que aí é a resposta final, a conclusão absoluta. Como vantagens, esse algoritmo ele tem a dispensa, a normalização e padronização dos atributos, então isso é bem legal, tá? A gente não precisa ter um dataset todo padronizado. Claro que quanto mais padronizado e tratado, melhor vai ser o accuracy, a precisão, o score no final. Mas esse modelo aqui de cálculo, ele dispensa um tanto quanto essa padronização e normalização de atributos, principalmente o caso de normalização. E também o fato de que é fácil, né? A gente vê aí o funcionamento e já acaba entendendo como é que funciona o Decision Trees. Claro, existem também desvantagens, como por exemplo, árvores muito complexas tendem a ter ramos muito específicos. Então, a resposta sempre vai ser a mesma nesses ramos muito específicos,
ocasionando overfitting. O algoritmo ele vai viciar um tipo só de resposta. Ele não vai definir outras alternativas de resposta. Então, vai sempre ser aquela resposta. Isso é overfitting. Aí o algoritmo viciou uma resposta específica. Isso a gente não pode fazer. No caso de árvores muito complexas, isso acontece. Porque quando você desce para um lado de ramos da árvore, para um tipo de ramificação dessa árvore muito complexa, pode ser que a resposta seja sempre a mesma. Então, se o algoritmo começar a puxar para um lado da árvore, onde que a resposta é sempre x, vai ocorrer overfitting, porque a predição vai ser sempre x, x, x. Tá? Outro problema é o NP completo, que é quando é muito complexo o problema com relação aos atributos previsores, ocorrendo também árvores muito complexas por causa disso. Então, essa questão do ganho muito perto entre os atributos previsores, onde que não se tem uma discrepância um tanto quanto aceitável para definir o que é mais importante em cima e menos importante embaixo, também é complicado, porque muitas vezes o ganho ele é tão... A discrepância entre atributos previsores de ganho é tão baixo os valores de ganho, que a gente não vai poder definir qual é o atributo previsor mais importante que o outro, porque os valores são muito aproximados. Então aí também a gente tem uma desvantagem, isso pode ocorrer overfitting, ou até mesmo ele calcular errado, tá? O cálculo errado da previsão, porque a gente está construindo a estrutura da árvore incorretamente. E também, como eu disse, é um algoritmo bastante antigo, ele foi usado lá nos anos 90, e tem outros como o que a gente utilizou, com o Random Forest, do qual inclusive o Xbox Kinect foi desenvolvido, que são muito melhores e muito mais evoluídos. Mas a gente vai utilizar aqui o Decision Trees porque a gente pode e a gente vai ver aí as conclusões deles. Aplicação, tá? Classificação de dados, como a gente viu, para sistemas de recomendação, como nesse nosso caso aqui, para definir se um vinho é bom ou não. Previsão de vendas, tá? Para meses. Diagnósticos médicos, se a pessoa tem ou não determinado risco de contrair uma doença, um diabetes, pressão alta, alguma coisa do tipo, ou até mesmo para definir se a pessoa tem uma doença ou não, de acordo com os atributos previsores, as características, aquele registro em evidência. E também análise de crédito, como a gente viu ali na parte prática, tá? Ali o algoritmo funcionando de uma forma representativa visual. Vamos dar uma olhada aqui então no nosso Google Colab. Eu já coloquei o 8º encontro aqui. Já executei de novo, como eu não tenho o Colab Pro, tá? Eu tenho que executar todas as vezes, subir o dataset do CSV, informar todos os dados, os cálculos. Mas a gente chegou aqui no Decision Trees. Já deixei aqui anotado para a gente colocar os nossos valores. E a gente vai dar uma olhada então na definição do algoritmo. Primeiro, a gente vai definir os parâmetros. A impureza Gini, entropia, dos quais a gente vai utilizar o split best, o random, que a gente vai usar no random forest, tá? A gente vai aqui definir os intervalos. Aliás, random forest não, do decision trees, que ele informa através dessa função. A gente não vai precisar fazer nenhum cálculo de ganho, alguma coisa do tipo. A própria função aí do Python, ele traz o decision trees pronto, ao qual a gente vai colocar aí para treinar os dados de treino, onde o x são os atributos previsores e o y suas respectivas respostas atributos classes, informando aí o accuracy e os parâmetros de melhores importâncias. Pode ser que essa execução demore um pouquinho, porque a gente vai executar o decision trees, a gente vai utilizar o cross validation 10, ou seja, a gente vai dividir o nosso dataset em 10 e desses 9 serão utilizados 10 vezes de execução, onde que a gente vai ter os treinos, tá? Aqui a gente tem o MaxDiff, a impureza de Gini foi o critério, e o accuracy, ou seja, a precisão dos acertos, a acurácia, a gente tem nesse caso 83,57%. Vamos anotar aqui então, 83,57%. Dizendo que foi um pouquinho melhor no accuracy padrão do que o Logistic Regression, porém não superou nem o Random Forest, que é a sua evolução. Então, é lógico a gente pensar que o Random Forest vai ter um resultado final melhor do que o Simples Decision Tree, do que um Simples Decision Tree, e também não passou o SVC, que é o Support Factor Classifier, que a gente viu no encontro passado.
Eu trouxe aqui o Best Parameters para a gente utilizar mais um treino para definir aí os dados com um pouquinho mais de... para a gente fazer esse treino através de um reforço, tá? E esses Best Parameters a gente vai utilizar eles com os dados de teste. Então, e chamar aquelas nossas funções de resposta, onde que a gente vai gerar ali a Confusion Matrix, a matriz de confusão com os resultados finais, o Classification Report e também o score final, para a gente ver aí quanto que vai definir para a gente. Vamos dar uma olhada? O score final nesse caso aqui foi 80,70, então ele foi menor do que o SVC, 80,70, vou dar um Ctrl S para salvar. E a gente tem aqui, ó, o valor dos acertos da Confusion Matrix foi menor do que os anteriores, olha só. Aqui a gente tem 335 no SVC. Aqui no Simples Decision Tree, a gente só tem 305, tá? A gente consegue ver isso de uma forma mais detalhada com relação à precisão, o recall e o F1 score que a gente tem aqui, ó. Inclusive, ó, o que é bom, o que é médio, o que vale mais com accuracy. Foi padrão no accuracy, bateu 81%, e as médias, tá? O macro e o tamanho da média. Aqui. Então, a gente tem aqui de bom, 89 a gente chegou no F1 score, e o valor final aqui ficou entre 83,57% no accuracy, e no score, com os best parameters, com o retreino do nosso algoritmo, a gente chegou aí em 80,70%, que o SVC superou em 88,70%. Tá? Então, o nosso algoritmo passado, o SVC, nesse caso, nessa regra de negócios, está sendo mais recomendado, porque ele tem resultados finais melhores. Todo esse código e inclusive o dataset, o arquivo CSV do Vine Quality, você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io. Se estiver me assistindo pelo YouTube, você pode encontrar esse link provavelmente na descrição. Um abraço e até o nosso próximo encontro.